Você é o tipo da pessoa que começa a fazer uma atividade, de repente fazendo ela se distraiu com outra coisa e percebeu que tinha que fazer aquilo, e fazendo aquilo você lembrou de uma outra coisa, e quando vai ver você tá totalmente disperso e nem lembra mais por onde você começou? Tá bom. Ou você começou a se dedicar numa tarefa e qualquer coisa te distraiu e você se imergiu naquele vídeo, aquela piadinha, naquela dança, e quando vai ver, o dia todo passou, você ficou assistindo. O dia passou e você ficou preso em um monte de coisa que não estava na tua lista de tarefas e você se sente improdutivo, sente que fracassou e foi mais um dia que você não conseguiu atingir as suas expectativas. Se você também é assim, você passa com algo parecido, esse vídeo pode te ajudar e pode ser pra você. Então, bora comigo! Disciplina para indisciplinados. E aí, minha gente, beleza? Eu sou Isa Carlotti e o vídeo de hoje é sobre como ser disciplinado sem ser. Dá pra ser uma pessoa disciplinada? Como ser disciplinado sem ser disciplinado? Então, nós vamos descobrir juntos, na verdade. E eu vou fazer isso, é algo que eu quero fazer pra mim, e vou expor aqui, primeiro, para eu me cobrar sobre isso, segundo, para que eu possa ajudar mais pessoas que passam também por isso. Eu vou dar um exemplo sobre mim, tá? Eu fui pra cozinha lavar a louça. Indo lavar a louça, eu andei um pouquinho pro lado e percebi que eu tinha uma pilha de roupa pra lavar. Eu comecei a jogar as roupas pra lavar e lembrei de uma outra roupa que tava fora dali. Passando por isso, eu olhei para as vitaminas que eu tinha que tomar e fui tomar essas vitaminas. Tomando as vitaminas, eu achei um cartão meu e achei que tinha que guardar ele na carteira. Dentro dessa gaveta que tinha minha carteira, lá eu percebi que tinha contas para pagar e comecei a pagar essas contas. E pagando essas contas, recebi uma notificação de uma mensagem e comecei a responder essa pessoa. Logo menos eu entrei no Instagram, comecei a olhar stories, me distrair com os vídeos e aí eu nem lembro mais o que eu estava fazendo. Lembra que a primeira tarefa, na verdade, era lavar a louça e ficou tudo por fazer. Eu não lavei a louça, eu não lavei a roupa, consequentemente não tinha nem roupa para pendurar, não tomei as vitaminas e talvez nem tenha pagado as contas. Então, esse é um pouquinho do meu dia a dia. Eu dei um exemplo aqui, não necessariamente acontece dessa forma, mas é desse jeito. Então, ou então você tá lá, se distraiu com aquele vídeo, passou o dia todinho, e você, um vídeo puxou o outro, que puxou o outro, aí você começou a dançar, e começou a cantar, e começou não sei o que lá, e todas as afazeres ficaram por fazer. Então, para você ter uma condição de vida melhor, você precisa ter disciplina. Só que é muito difícil quando a nossa cabeça não se organiza. E a gente não consegue organizar a nossa vida porque a nossa cabeça não é organizada, ela não funciona dessa forma. Se você também é assim, não adianta lutar contra, você precisa encontrar o seu caminho. O seu caminho é diferente, não adianta seguir padrões de outras pessoas. Você tem que entender aquilo que funciona pra você. E o que funciona pra você não necessariamente é igual ao que funciona pra mim. Então, aqui são dicas que você pode adaptar da sua forma, se você sentir que se identifica com o que eu tô falando, beleza? E quando eu falo de organização, não necessariamente essa organização, eu tô falando de organização física. Claro que isso, a organização das coisas no local, elas facilitam muito as coisas. Mas estou falando dessa organização mental, as coisas não se organizam direito na sua cabeça. Talvez por um déficit de atenção, talvez por hormônios que você receba de maneiras diferentes, aí isso é uma outra questão, eu não tô aqui pra falar sobre isso especificamente. Mas o fato é que tem uma dificuldade de organizar as coisas, porque você se dispersa muito fácil, porque você lembra das coisas, você tem um pensamento acelerado e isso vai te levando a lugares diferentes. Então, como fazer para lidar com isso? Você precisa anotar todas as coisas. Se você conseguir andar com um bloquinho ou ter sempre perto de você um bloquinho, começa a anotar. Lembrou, ai, putz, eu preciso lavar a roupa. Anota pra você fazer depois. Ah, eu preciso pendurar a roupa que já tá na máquina. Anota pra você fazer depois e continua fazendo aquela tarefa que você já tava fazendo. Ou anota pra poder fazer por prioridades, entendeu? Aquilo que tem mais importância naquele dia, por exemplo, pagar a conta. Ou então, o que tem mais relevância pra você, de importância mesmo, sabe? De valor. Uma coisa também que você precisa saber é que você precisa fazer uma lista de tarefas de atividades diárias. Tem coisas que você tem que fazer todos os dias, que nem escovar o dente. Claro que às vezes escovar o dente já está tão automatizado que você não precisa ficar se lembrando disso. Mas a ideia é justamente automatizar essas pequenas coisas que você precisa fazer todos os dias, que ainda não estão automatizadas, mas que te levam para um grau muito grande de frustração, de não se sentir realizado, de cumprir tarefas diárias. Por exemplo, eu tenho aqui, não está muito bem anotado aqui, né, mas está em outro lugar.
Só pra eu lembrar, eu fiz uma listinha de tarefas aqui. Aqui é uma lista de tarefas de coisas que eu quero fazer ao longo desse mês, com tempo livre, porque senão acabo me distraindo com as redes sociais e tudo mais, e o tempo que eu podia estar produzindo ou lendo, eu acabo ficando lá viajando na maionese, que é uma coisa que eu consigo ter um foco que vai e vai embora. Não sou só eu sei disso, mas tô falando de mim, né? Então, para o tempo que eu tiver disponível, livre, ocioso, eu tentar fazer essas tarefas que eu anotei. Mas aqui eu anotei as tarefas do dia a dia, eu vou dar uns exemplos simples de coisas que eu preciso fazer. Você pode fazer a sua lista, porque não vai ser igual a minha. Você não vai ter, por exemplo, que treinar canto todos os dias, fazer inalação todos os dias. Inalação, no meu caso, não é porque tá doente. Inalação é porque eu preciso fazer a lubrificação das regiões onde eu uso, né? A voz que eu uso, tanto para trabalhar na academia, que é muito recrutada a minha voz, quanto cantando, obviamente. Então eu preciso fazer essa hidratação diária. Então, lavagem nasal, inalação, fazer exercícios, treinar canto, né, exercícios vocais, são coisas que estão na minha lista, mas não necessariamente vão estar na sua. Mas pode ter coisas que vão estar na sua que não estarão na minha. Então, faz a sua lista, mas faz de tudo que você precisa fazer todos os dias. Coisas que você quer criar os hábitos diariamente até que eles se automatizem e virem como escovar o dente, tá? Pequenas coisas que você tem que fazer todo dia. O que ajuda também, por exemplo, eu tenho um planner da semana. Aqui eu coloquei as atividades básicas da semana e, no geral, compromissos com os outros. Os outros, quer dizer, o seu trabalho, sim, o seu trabalho, é pra você, mas é com os outros. Mas essas listas, essa atividade diária de todos os dias, os pequenos detalhes, são o que vai te ajudar você como você mesmo, entende? Geralmente você falha mais com você do que com os outros, não é? E é isso que te deixa mais triste, o que para os outros você faz, pra você não. Pelo menos pra mim é assim. E é por isso que eu tô querendo ser mais disciplinada, que é pra mim e por mim. Então, eu só consigo ser uma pessoa melhor pros outros se eu for primeiro melhor pra mim, né? Então, tem aqui, ó, por exemplo, nesse aqui, eu já vi na internet. Se eu conseguir, eu coloco um link pra você baixar aqui nesse vídeo, no próximo vídeo. Mas eu vou deixar o link num dos próximos vídeos, dá uma olhada na descrição, de lista de hábitos. Ou você procura lá, e se você encontrar, que fica assim, ó. Você coloca o que você quer fazer escrito e aqui tá lá, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, ou então estão os dias do mês. 1, 2, 3, 4, 5. Você coloca lá um mês e vai fazendo. E coloca lá essa listinha de todas as coisas que você tem que fazer todos os dias. Por exemplo, se você resolveu criar o hábito de treinar, também, você não tem esse hábito ainda, também não vai falar que vai treinar segunda, domingo, ou 5 vezes na semana. Coloca que você vai treinar de 2 a 3 vezes na semana e não vai colocar que vai treinar todos os dias 1 hora. Coloca que vai treinar meia hora, 3 vezes na semana. Na segunda semana, se você quiser, você pode aumentar o tempo desse treino, ou então aumentar a intensidade desse treino, ou então aumentar um dia na semana, ou manter para a segunda semana e na terceira você aumenta o tempo ou o dia, enfim. Ou acrescenta um outro hábito, entendeu? Eu quero treinar todos os dias, eu quero comer melhor, eu quero ler um livro, quer fazer várias coisas, vai acrescentando um hábito por semana e aos poucos vai expandindo esse próprio hábito. Então, hoje essa semana eu acrescentei mais um hábito, na outra semana eu aumento o primeiro hábito. Estão entendendo mais ou menos o que eu tô dizendo? Qualquer coisa, volta o vídeo. Mas acho que tá ficando claro de entender. Então, são coisas que você pode fazer. Então, assim, sempre acontece uma coisa a mais. Sempre acontece um imprevisto. Sempre aparece uma tarefa a mais pra você fazer. Por exemplo, essa semana eu vou dar aulas que não estão na minha rotina. Que eu vou cobrir uma professora em uma outra academia. Que vai fazer que eu tenha que ter um deslocamento que eu geralmente não tenho. Então, isso muda um pouquinho o meu cronograma. Vou cobrir uma outra professora, tem feriado, então algumas coisas vão mudar a tua rotina. Algumas são previamente conversadas, outras acabam acontecendo naquela hora. O imprevisto não tem alerta, né? Então, você tem que se readaptar. Então, por isso, às vezes, você precisa cortar alguma das atividades que você tinha programado. Vai sair um pouco da tua rotina, você vai se perder, você vai se desligar, desconectar. Então, não se cobre tanto, tá? Porque muitas coisas vão sair da tua programação. Então, por isso acrescenta coisas aos poucos, vai conversando com você mesmo todos os dias, fazendo uma autorreflexão daquilo que foi legal, daquilo que dá pra manter, daquilo que tem que melhorar, daquilo que tem que mudar, o que deu de errado, onde foi que você se perdeu, onde foi que o foco saiu, entendeu? Então,
Basicamente é isso. Faça um planejamento semanal, faça um controle de hábitos diários e todos os dias faça isso visualmente. Dá um checkzinho visual, isso é importante para o seu cérebro. E também para te dar uma recompensação mental, ok? Acho que eu falei a maioria das coisas que eu tinha para falar. Se eu lembrar de mais alguma coisa, posto depois um outro vídeo. E todos os dias eu vou tentar mostrar um pouquinho pra vocês o que eu consegui filmar do meu dia a dia. Não vai ser sempre que eu vou conseguir filmar meu dia a dia, mas o que eu consegui filmar eu fazendo as tarefas diárias do meu checklist, do meu planejamento semanal diário, eu vou filmar e mostrar pra vocês, mas principalmente o que eu consegui fazer, o que eu não consegui fazer e essa somatória reflexiva do que pode melhorar ou não, enfim. Então, vamos juntos. Se você quiser fazer junto comigo, beleza. Se não, acima de tudo, esse é um diário pra mim mesma, para que eu possa me avaliar, para que eu possa me validar e ver o quanto eu sei que eu consigo fazer as coisas. Isso é muito melhor do que a minha dispersão, do que minha indisciplina, do que minha falta de organização, que tudo é uma questão de planejamento. E se você planejar, você consegue se organizar e consegue ser disciplinado e ter uma rotina que vai te levar mais longe e atingir os seus objetivos e principalmente, mais importante, ser melhor pra você mesma. Beleza? Um beijo e valeu! Gravando. Cena 4 de temporada 3.